Olá, nós estamos aqui no Sítio Modelo com o criador João Kenneth Braga, zootecnista, aqui no município de Janaúba, a oportunidade de conhecer mais um projeto de ovinocultura no norte de Minas Gerais. João, fala um pouco para a gente do projeto aqui na propriedade, como é que é a sua atividade de ovinocultura aqui na propriedade? Bom, aqui no Sítio Modelo, nós temos uma parte da área que é dedicada aos ovinos e aos caprinos. Outra parte é fruticultura, mas dentro dos ovinos a gente tem um núcleozinho que a gente comprou os animais PO, que é para produzir os reprodutores, alguns para a gente disponibilizar no mercado e outros para a gente cobrir o nosso rebanho. A ideia é fazer o cruzamento do DORP, o cruzamento absorvente com o DORP, uma vez que a gente gosta muito da carcaça do DORP e da própria, do crescimento rápido, da conversão alimentar muito fácil que o DORP tem. Eu gosto muito do DORP e também gosto do cruzamento com o santinês também, que eu acho que é um cruzamento fantástico, mas no Sítio Modelo nós já criamos a santinês e hoje nós partimos para o DORP, principalmente pela resistência que a gente entende que tem, essa raça tem aqui no Norte de Minas. Foi a que mais se adaptou aqui dentro do seu manejo, aqui do seu sistema de produção? Dentro do meu manejo, a raça DORP, ela tem uma prolificidade um pouco menor quando comparado com a santinês, mas ela tem uma rusticidade, eu consideraria que é o dobro, sem muita modéstia. A raça DORP ela é bem mais resistente, ela converte melhor, ela passa a seca gorda a nível de pasto, ela está só com sal mineral e a água, ela passa a seca inteira forte, e parindo, cruzando, pariu daí 60 dias, está cruzando novamente. Então é uma raça bem adaptada ao norte de Minas. Já visto que ela vem da África do Sul, com isso características dela, bastante semelhantes, né? Vamos dizer assim, né? Exato. E você tem feito aqui no seu sistema de produção, a sua opção aqui foi para o sistema extensivo. Seus animais aqui recebem algum tipo de suplementação? Como é que é o seu manejo aqui? Qual que é o sistema de produção que você adotou aqui? Não, aqui a gente cria a pasto, principalmente devido ao mercado que nós estamos convivendo com os preços aqui na região, uns preços que não remuneram bem o produtor. Então a gente cria a pasto, primeiro que a raça ela atende bem nessa condição. Agora na seca, se for necessário, se um animal sentir um pouco mais, aí a gente dá uma silagem, alguma coisa. Mas normalmente o manejo nosso é a pasto. Agora eu tenho a ideia de confinar os cordeiros, que eu quero abater bem mais cedo a produção, porque você pega um animal de qualidade mais alta, né? E ele abate bem mais cedo. Então essa é a ideia. Nós vamos partir para um projeto, eu já estou montando um projeto de fenação numa outra propriedade, e eu quero, e também plantei palma, que eu quero fazer um confinamento dos cordeiros para acelerar a terminação deles. Manter matrizes a pasto e cordeiro confinado fazendo a terminação. Desmamou, vai para a terminação até o abate. Exatamente. Essa é a gente entende que essa equação é a que melhor fecha, é a que melhor remunera a atividade. Já visto que você tem que conviver com esses altos e baixos de mercado, então a gente sabe muito bem como é que é esse comportamento. E aqui no norte nós temos agora recente um frigorífico que abate, mas ainda não está comprando de terceiros. E a gente está longe do mercado, vamos dizer assim, do mercado de abate. A gente tem que vender para intermediário. E aí, normalmente, como nós não estamos muito bem organizados em associação aqui no norte de Minas, a gente paga esse preço por estar, vamos dizer assim, isolados, né? Isolados. E o criador isolado, por maior que ele seja, ele não representa nada perto do volume que o mercado demanda. Ele acaba não tendo força para entrar efetivamente na comercialização com o preço que remunera efetivamente, né? Exatamente. A gente tem exemplos aí de núcleos que funcionam bem, né? Em Barbacena, próprio aqui no Januário teve um núcleo que funcionava bem e tal. Lá o Cordeiro Nobre, que era do Ronaldo Lage, da turma de Sete Lagoas, né? Essa turma, nós tivemos vários exemplos aí que na associação eles conseguiam uma condição melhor, né? A gente até costuma dizer que catitu fora do bando é comida de onça, né? É verdade. Então é isso que acontece com o produtor. Então, falando aqui do seu sistema de produção, a gente está vendo aqui nesse lote de animais aqui, os animais com score muito bom. Vamos falar um pouco aqui desse manejo especial, dessa condição, né, que você falava aqui da resistência do DORP sendo resistente para a condição para o manejo aqui. A gente vê exatamente que as fêmeas são fêmeas com bom score corporal, toda a maioria delas aqui, inclusive com cordeiro ao pé, com uma condição que outras raças provavelmente não teriam essa mesma situação aqui em termos de prolificidade, em termos de score corporal, né, de desenvolvimento das crias, etc. E por isso a opção para a raça DORP? Exatamente. Esse lote de matriz é um lote de matrizes puras, né? Então você vê claramente que quando a gente vai comprar, as que são crias, são as mais novas. A gente compra e o animal, quando vem o animal tratado, ele sente. Essa ovelha do meio aí eu arrematei no leilão, essa da ponta, eu arrematei ela no leilão
uns 8 meses. Ela pariu aí, o cordeiro dela está com outro lote já. E você vê que ela sentiu muito que ela era tratada. Os animais que são criados a pasto estão com esses cortes aí. Essas outras aqui são a pasto. Aquela lá era uma ovelha de pista. Do animal que já veio de uma condição destabulada, quando veio para uma realidade a pasto, sente efetivamente. Exatamente. Isso a gente sabe, desde que o mundo é mundo, a gente já sabe que isso acontece. Isso a gente vê isso muito no gado de raça. Às vezes você compra um touro no leilão, um touro, né? Caro, bem caro, porque como o consumidor consome uma fruta com os olhos, o criador de boi também consome o boi pelos olhos. Então, às vezes, o boi está extremamente gordo e ele valoriza muito aquilo. Quando você solta na manga, a realidade é outra, a realidade muda totalmente. Então, isso eu vivenciei exatamente nessa raça Dorper também, que quando nós começamos a criar, quando o Dorper foi introduzido no Brasil, quase todo mundo que comprou o animal tratado, nós tivemos grandes prejuízos. Aqui em Janaúba teve criador que começou, que arrematou 3, morreram os 3. Januária tem criador lá, João Teles, o Valdir, que perderam também, porque a raça vinha de um trato excepcional e chegava aqui sem readaptar. Na verdade, é uma barbeirada da gente, que a gente teria que ir readaptando o animal, diminuindo o concentrado e aumentando o volumoso de pasto, para ele poder readaptar a flora ruminal dele. E isso a gente não fazia. E a raça Dorper enfrentou esse problema, como o Boer também enfrentou, o Caprino Boer enfrentou o mesmo problema, que vinha de trato, e quando caiu no campo tinha muito problema de cálculo renal, no próprio Dorper tinha muito problema de cálculo renal, exatamente por esse desequilíbrio nutricional que o animal saía de um ambiente extremamente controlado, com nutrição extremamente equilibrada, com um animal que vai para o pasto. Então nós tivemos muitas decepções no início, e hoje a raça, depois de apurado isso, a raça deslanchou. Tanto que a Arco, depois da Santinês, é a raça que mais registra, é a Dorper. A Dorper está até crescendo um pouco mais que a Santinês em termos de registro proporcional, em percentagem. Então a Dorper hoje é a segunda raça do Brasil. E esse trabalho de seleção, de você trazer os animais, adaptar e selecionar dentro da realidade de cada propriedade, como é que você vê esse trabalho do produtor, de você, para cada propriedade, dentro da sua realidade, do seu manejo, você fazendo a seleção do rebanho ao longo do tempo, para adaptar o seu manejo às realidades nutricionais, manejo sanitário, manejo reprodutivo? Isso aí a gente aprendeu principalmente com a bovinocultura. Nós temos um exemplo clássico na bovinocultura, que é o Leroy Lengruber. Leroy Lengruber nem carrapaticida eles não aplicam. Eles vêm fazendo um processo de seleção que tem que ser rusticidade vai aprimorando. No ovino a gente entende que tem. O ovino ser sem verminose, sem controle de verminose, você praticamente não consegue criar ovino. Mas a gente vem selecionando exatamente essas características. Ele tem que tentar procurar a parte de conversão alimentar, né? Os cordeiros que desenvolvem desmamam mais pesados e mais rústicos, com menos problema de casco. E a Dorper tem, graças a Deus, a Dorper não apresentou muito problema de casco. Nós tivemos grandes problemas de casco quando nós trouxemos, principalmente de Sergipe, que nós, quando deu aquele boom na ovinocultura aqui no norte de Minas, vieram lá umas 5, 6 mil matrizes de Sergipe e nós tivemos muito problema de pododermatite. Isso hoje é raro você ver. Quando chove, às vezes, uma ovelha amolece o casco, ela manca um pouco, mas é o mínimo. Hoje, praticamente, e naquela época, isso passava, né? Uma bactéria, ela passava e pegava alastrava rapidamente, como a ceratoconjuntivite, né? Como a boqueira, né? Como a própria linfadenite caseosa. Então hoje, aqui os animais são muito mais rústicos, muito mais adaptados. Isso é o que a gente busca fazer e nós vamos tentar fazer e vamos sempre buscar melhorar nesse aspecto. Trabalhar essa seleção com a realidade de cada produtor. Exatamente. Vamos conhecer um pouco aqui do trabalho aqui do sítio modelo do criador João Braga, aqui no município de Janaúba. Vamos conhecer um pouco mais aqui do rebanho? Vamos lá conhecer outros lotes? João, nós estamos com mais um lote aqui de ovelhas aqui do rebanho. Que lote é esse daqui? Que manejo que você está fazendo nesse lote? Esse aqui também é um lote de ovelhas a pasto, esse é um lote de cruzamento absorvente. Vocês podem ver que tem muita ovelha aqui, que já é 15, 16, 31, 32, né? De ideal de sangue. Que a gente vem fazendo cruzamento absorvente na raça Dorper para a gente ver essa melhoria da carcaça. Totalmente a pasto, são os animais, pelo score que vocês estão vendo aí, são os animais totalmente a pasto e que nós estamos fazendo cruzamento absorvente, né? Aí. Lembrando, inclusive, que nós não estamos com regime de chuva esse ano tão pujante como foi nos anos anteriores, né, João? Esse ano aqui o regime de chuva, inclusive, para todo lado, aqui também está a mesma situação? Norte de Minas, no ano passado, esse ano nós tivemos chuva em janeiro do ano passado, parou de chover, fevereiro não choveu nada, março uma chuvinha só e tal, e depois só veio chover agora no final de dezembro. O norte de Minas passou por uma seca muito rígida,
muito violenta esse ano, e nós já tínhamos tido 5 anos de seca. Então nós sofremos muito nesse período, e as chuvas voltaram agora em dezembro, para início de janeiro, 31 de dezembro, choveu aí até dia 10 de janeiro, e agora ela subiu uns dias, mas vai voltar agora dia 20, 21 de janeiro, a chuva volta essa semana, se Deus quiser. É muita previsão boa, vai recuperar as pastagens. E aí, nesse caso, a gente tem que ter pastagem adaptada à região, né? E a região hoje muito é búfalo, o capim urocroa, que é o capim que aguenta, o búfalo aguenta 300 milímetros de chuva, a urocroa idem. São os dois que mais têm sido utilizados hoje aqui? São os dois capins mais utilizados. E aqui nós temos a grama, mas tem uma irrigaçãozinha aqui. Às vezes a gente liga a bomba aí e dá uma olhada, mas um pouquinho de tifton, né? Mas os capins hoje que estão aguentando no norte de Minas é andropólogo, búfalo, o urocroa, principalmente esses 3. Aí agora vem essas novas variedades aí, o paiaguás que está plantando, mas as braquiárias, os ovinos têm muito problema com a concentração. Então, por exemplo, quem quer criar ovino, com exceção da urocroa, deve fugir das braquiárias, principalmente o decumbres, MG5, MG4. Você tem muito problema com a concentração. Ah, você tem que equilibrar zinco, equilibrar não sei o que na nutrição. Mas você tem uma dificuldade que é encontrar esses sais com esse teor de zinco mais elevado. Mas na média, o melhor remédio realmente é não ter os capins, as pastagens, que a gente sabe que leva muita concentração. E nesse caso, com esse lote de animais seus aqui, esse seu lote aqui específico que nós estamos vendo, está no búfalo e no urocroa aqui. Búfalo, urocroa, passando esse período todo aí. Um pouquinho de grama estrela que eu tenho aqui, né? E um pouquinho de tifto. O que mostra efetivamente que os animais ficaram bem adaptados, mesmo a essa condição de restrição de chuva, que houve uma seca muito intensa, né? A gente está vendo um lote com boa escória corporal, bom desenvolvimento, o que mostra que os animais estão bem adaptados. Né? Exatamente. Isso aí é o que a gente busca, né? E o que a gente quer dessa raça, e pegar o que ela tem de melhor, que é a rusticidade. E casar isso com esses capins que resistem ao norte de Minas, que o produtor não aguenta fazer capim igual estava fazendo quase todo ano. Nós não aguentamos isso. Então, a gente tem que ter as pastagens adaptadas, e eu gosto muito também de investir em outras alternativas, principalmente a palma, vou mexer com feno, porque no norte de Minas você tem essa qualidade, é uma explosão, qualquer pouca chuva você tem uma explosão na produção de massa verde. Massa verde. Então a gente entende que a fenação é uma alternativa extremamente viável para o norte de Minas. De reservar alimento para o período mais seco. É fundamental. Seca tem todo ano, né, Júlio? Não tem jeito, né? A seca é igual à morte, é certo. Então a gente já sabe disso, então tem que preparar para ela, né? Preparar tem que estar organizado. Então, nós falávamos aqui do seu sistema de produção no sistema totalmente a pasto, e o grande desafio da ovinocultura é a verminose, o controle de verminose. Como é que tem sido a verminose aqui no seu rebanho? Como é que é o manejo que você tem feito aqui para manter os animais 100% a pasto? Aqui a gente identifica, a gente olha os animais, à medida que você vê um animal ou outro que começa a ter uma sensibilidade, começou a ter um edema mandibular, aí você sente a necessidade, a mucosa, vem com a gente pega e observa as mucosas. Quando você começa a ver animal com a mucosa mais clara, com sintoma de anemia, você vem em fuga. Porque a gente evita vermifugar muito frequente por conta da resistência às bases, né, dos vermíferos, que a gente sabe que tem muito vermífugo hoje que não tá fazendo efeito, porque os vermes já adquiriram uma resistência muito grande. Mas você observa que essa questão da verminose está hoje no ponto que chegou aqui, é mais por conta dessa seleção que você vem fazendo ao longo do tempo, aliado a essas estratégias de vermifugação estratégica? Você acha que isso é o que está controlando a verminose aqui na propriedade hoje? Ah, sem dúvida. Essa questão da vermifugação estratégica é fundamental para a atividade. A gente sabe que o verme é o inimigo número 1 dos ovinos, na minha concepção. E principalmente o hemonco. E o hemonco não são todas as bases que pegam o hemonco contorno, que é um verme que mata muito rapidamente. Mas a gente já percebeu também que não está tendo mais esse problema assim, com essa frequência, principalmente depois que a gente passou a ter essa vermifugação de acordo com a necessidade. Porque antigamente a gente seguia um calendário muito rígido, e esse calendário rígido, e quase todos os produtores seguiam isso, é o que levou a essa aumento da resistência às bases, né, que são as bases dos vermíferos, dos principais vermíferos do país. E aliado a esse processo de seleção dos animais, também é um processo estratégico. Por exemplo, você foi ao longo do tempo também selecionando aqueles animais mais resistentes, e isso também contribui muito para você trabalhar esse sistema a pasto, né? Sem dúvida. Isso nós vivenciamos na raça santinês, quando teve aquele boom da ovinocultura no Brasil.
todo animal que nascia, principalmente nos estados do Nordeste, viraram reprodutores, porque tratava com muito concentrado, porque o preço era alto, e a gente trouxe muito animal que não tinha resistência nenhuma e só estava, teoricamente, mascarado o desenvolvimento dele. E isso nós pagamos muito caro com essa criação dessa maneira. Então hoje a gente sabe que o melhor caminho é esse, principalmente para essas raças que a gente trabalha no norte de Minas, que é a Santo Inês e a Dorper. Essas são as principais raças criadas no país, né? Vamos dizer assim. Mas no norte de Minas é muito Santo Inês e muito Dorper. O Dorper. E você tem feito, além da vermifugação estratégica, tem algum outro calendário vacinal, algum trabalho, alguma outra doença que você faz, trabalho preventivo? Aí são as clostridioses, né? Que se você não vacinar, ela vem, ela é uma doença que pega mesmo, principalmente quando você troca de ambiente, tá da seca, você muda para as águas, ou vice-versa. A verminose aí, ela tem uns picos de ascendência. A verminose não, a clostridiose. Aí a gente faz as vacinas de raiva, clostridiose, o borrego, depois de 60 dias, a gente vacina clostridiose. E raiva uma vez por ano. E praticamente são só essas duas vacinas que a gente usa. Que é o que tem controlado aqui dentro do sistema. Que é o que a ovinocultura usa e a capinocultura. Praticamente você não tem tido outro tipo de doença mais severa na propriedade. Você hoje, com o controle sanitário, está tranquilo aqui dentro do manejo, sem problema nenhum. Você não vê um animal com linfadenite caseosa, você não vê praticamente pododermatite, acho que tinha uma ovelha por ali, mas você não tem esses problemas que a gente tinha, principalmente com a chegada nós compramos muitos animais para cá, nós que eu digo a região, comprou muitos animais, principalmente no estado de Sergipe. O estado de Sergipe foi que é um dos maiores fornecedores de genética do país, e nós compramos muitos animais na região toda de Sergipe, da Bahia, né? Que a Bahia é o maior rebanho, tanto caprino como ovino do Brasil país. Hoje, é a Bahia. Então, a gente sabe que as condições deles são próximas da nossa, mas cada região é uma região, cada condição, cada criatório tem uma condição de trabalhar. Então, nós temos que adequar às nossas realidades. Né? E o que você atribui ao longo do tempo o fato do rebanho hoje estar numa condição sanitária adequada? O que você vê como fator positivo que contribuiu para chegar nesse ponto hoje? Eu entendo que o animal vai adquirindo a resistência natural dele, ele aclimatou essa região, essa micro-região, então nós não temos grandes dificuldades para criar essa raça aqui. Eu criei ela com o pé nas costas. Ela é uma raça que eu costumo dizer que o criador dando sal, vermifugando de vez em quando e vacinando, tendo água e pastagem, você esquece ela. Cuidando de cachorro, que é outro adversário que nós temos aqui na ovinocultura, eu já tive grandes prejuízos com cachorro. Mas o maior inimigo da ovinocultura, sem dúvida, é a verminose. É da verminose. Perfeito, então nós estamos vendo aqui mais um lote, aqui no município de Janaúbas, do criador João Braga, falando aqui um pouco mais do manejo sanitário do rebanho. Então nós estamos vendo aqui essa área que você trabalha também aqui, né? Aqui nós estamos trabalhando com Tifton, essa área irrigada? Exatamente, essa aqui é uma área de Tifton, um pouquinho de grama estrela que veio de mistura, mas esse piquete aqui é Tifton 85. E a gente mantém uma parte dos animais, mas de acordo com o manejo, né? Que come uma área, você muda para outra, e eu tenho aqui, como eu te disse, Urocroa, Búfalo, Tifton e Andropólogo. E um pouquinho de Mombaça numa área que era banana, e ela aguenta um Mombaça. Eu tenho um pouco de Mombaça, que é um capim muito bom, mas ele é um capim que cresce muito, e o ovino tem um hábito de pastejo, de pastejar enxergando os companheiros. Pastejo em grupo, né? Então o Mombaça não é um capim interessante, principalmente se ele passar do ponto, ele não é um capim interessante para os ovinhos, principalmente devido a essa característica do ovinho de pastejar enxergando os outros animais, né? Mas é o capim que a gente tem por aqui, o Tifton irrigado, uma área pequena, e tem uma áreazinha pequena de sorgo irrigado também, mas basicamente é só a pasto e a pasto de sequeira. Você falava aqui produção de feno futuro dentro desse projeto que você está trabalhando. Qual vai ser a gramínea que você vai utilizar para fazer o feno? Eu vou usar o Tifton 85 numa área e vou utilizar o Mombaça em outra, que é uma área que já está plantada com Mombaça e é um capim de uma palatabilidade altíssima. Se você trabalhar ele dentro das características agronômicas dele, ele é um capim fantástico, é uma palatabilidade violenta, a ovelha adora, os animais adoram, tanto os bovinos também adoram ele. É um capim de um rendimento alto de produção por área de feno. Perfeito. Nós estamos vendo aqui mais uma área aqui da propriedade, onde os ovinos ficam aqui a pasto, dentro dessa área,
como o proprietário fala aqui, com o rebanho 100% a pasto, com todo o manejo sanitário sendo realizado aqui. João, nós estamos vendo aqui o lote de animais a pasto aqui. Como é que você tem trabalhado o manejo reprodutivo aqui na propriedade? Como é que é a sua estratégia de reprodução aqui? Bem, aqui antigamente, quando eu tinha um rebanho maior, quando o mercado estava bem comprador, eu tinha umas 400 matrizes. Eu fazia estação de monta, né? Fazia estação de monta de 60 dias. Mas como eu diminui o rebanho, eu reduzi, que eu plantei fruta numa parte da área, hoje eu trabalho com monta, eu trabalho com ele monta natural, normal, sem estação de monta. Sem estação. Você tem problemas porque você tem partos variados, que o ideal realmente é a estação de monta, principalmente nos ovinos. Mas a gente tem observado, deixado eles nessa condição. Mas futuramente eu vou aumentar o rebanho, vou fazer a estação de monta, que eu considero que é a melhor estratégia para a ovinocultura, para tratamento de verminose dos recém-nascidos, dos borregos, dos cordeiros, né? E também a questão do abate para formar os lotes mais homogêneos. A gente sabe disso, mas como eu reduzi o rebanho, hoje eu estou com a monta natural. A ideia agora, na retomada do projeto, é você voltar com esse esquema das estações de monta. Você vai trabalhar grupos de monta ou você vai ter estação definida para o lote todo? Não, eu vou trabalhar com grupos de monta, porque aí eu vou ter nascimentos frequentes, né? Nascimentos o ano inteiro. Eu acho mais interessante você fazer pelo menos duas estações bem definidas, né? Ou 3 estações definidas, porque principalmente como é um rebanho a pasto, eu tenho que coordenar os nascimentos para pegar épocas que você vai ter a melhor oferta de forragem. Mas é basicamente isso que a gente está trabalhando, mas a ideia realmente depois é profissionalizar, porque eu vou investir em feno, já estou investindo, já comprei maquinário, já estou com a área, minha outra propriedade, já estou com a área pronta, já plantei palma, então eu tenho uma estrutura já de alimentação para eu aumentar o rebanho, principalmente que eu quero aproveitar o esterco para fazer um desenvolvimento, multiplicação de micro-organismos para a minha fruticultura, porque eu tenho uma área considerada de fruticultura e o esterco ovino é fantástico para isso. Ele é altamente o efeito nutricional dele é muito maior que o do bovino. E para essa questão da multiplicação dos micro-organismos, que a gente trabalha aí para o combate do moleque da bananeira e do mal do Panamá, que é o fusário, a gente trabalha com tricoderma e com a bovéria. Então eu fui muito feliz trabalhando com esterco de ovinos. Então eu crio ovinos, vou aumentar os meus ovinos, principalmente pensando na fruticultura, que hoje eu tenho uma área de 80 hectares irrigada de fruta. Que é seu carro-chefe hoje, né? É meu carro-chefe, principalmente a banana, mas eu tenho banana, eu tenho caju, eu tenho goiaba, eu tenho pitaia, eu tenho cajá. Eu estou diversificando porque eu entendo que a diversificação é a melhor saída para o produtor, principalmente quando é pequeno igual eu. E a ovinocultura ela vem então encaixar igual uma luva dentro desse seu projeto, quer dizer, a estratégia de você utilizar o esterco ovino para esse controle natural que você faz aqui do desenvolvimento dos micro-organismos, levando aí a fruticultura dentro do processo de controle sanitário aí, utilizando todo o esterco ovino aí. Sem dúvida, você fecha o ciclo, né? Você tem uma produção de esterco grande, que uma ovelha produz aí em torno de 600 kg de esterco por ano, que é a média, estudos mostram que é isso. Mas como está a pasto, você só pega mais à noite, então você considera 50%. Mas é uma produção muito interessante para a minha atividade. Haja visto que eu agrego valor, que um caminhão de esterco hoje, 1 metro cúbico de esterco hoje, de ovino, aí passa de R$100. Então, se você pensar nisso, é mais uma economia, uma renda que você tem da atividade. O casamento da ovinocultura, ou até da própria bovinocultura com a fruticultura, ele é perfeito. Principalmente que você tem, no caso da bovinocultura, quando o preço da banana está bom, da fruticultura, o preço das frutas estão bons, mas o carro-chefe da região é a banana. Apesar de ter uma área grande de manga na região, de limão, mas o carro-chefe continua sendo a banana. E a banana, quando ela está boa de preço, como hoje, o gado está barato. Quando investe que a banana está barata, o gado está bom. Então é um casamento perfeito com a fruticultura. E principalmente pelo esterco. O esterco é fundamental em fruticultura. E aí você vê que a ovinocultura também nas propriedades de pequeno porte, as propriedades menores, ela vem substituir o gado de corte ou a bovinocultura leiteira exatamente em função do tamanho das propriedades e o tamanho do animal, considerando em termos de unidade animal por área. Sem dúvida, se você comparar uma vaca com as ovelhas, você sabe que você põe aí, eu considero 7, os mais
mais otimista, você considera 10 ovelhas, quando você compara um ao A. Mas acontece que a ovelha ela consome mais do que a vaca, guardando um tamanho metabólico, né? Quando você considera a unidade de tamanho metabólico. Então, eu considero 7 ovelhas. E 7 ovelhas com 1,5 parto por ano, e, dependendo da raça, com 1,5 cordeiro, você pode considerar aí, você sabe que a lucratividade é muito maior do que a pecuária. Com certeza. Se você comparar, é uma covardia que a gente faz com a ovinocultura. Né? A ovinocultura tem essa vantagem. O desafio maior nosso da ovinocultura é mercado. Esse principal aí é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora, da sua experiência nesse trabalho com a ovinocultura aqui na região do norte de Minas. Nós estamos tendo a oportunidade de vir aqui o rebanho solto a pasto, falando aqui, né, com o zootecnista João Braga sobre o manejo reprodutivo. E vamos conversar agora um pouco sobre comercialização e organização dos produtores aqui no norte de Minas Gerais, sítio modelo. Nós estamos aqui no município de Janaúba com o criador zootecnista João Kennedy Braga. João, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. Um prazer a gente estar aqui para falar um pouco da ovinocultura aqui na sua propriedade, em especial a sua experiência, a sua vivência da ovinocultura aqui no norte de Minas. Obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. Um prazer a gente estar aqui. Prazer muito grande receber você novamente, Luciano, aqui e a expedição aqui na nossa propriedade. Nós somos um pequeno criador aqui no norte de Minas, mas tem muita vontade de crescer. Então conta um pouco pra gente da história da ovinocultura na sua vida. Como é que começou a ovinocultura? Né? Como é que você entrou na ovinocultura e por que a escolha da ovinocultura dentro do seu projeto aqui da propriedade? Bom, Luciano, essa história ela é até interessante, porque o Banco Nordeste, na década de 90, ele financiou essa região aqui, uns criatórios de caprinos. Naquela época era apenas caprinos. E como não tinha ninguém que conhecia da atividade, que a gente sai da universidade e pouca gente tinha experiência na área de ovinos e caprinos, porque é uma área que a gente não ligava, não importava muito na época de universidade. A gente se preocupava muito com bovino, com suíno, com aves, com outras coisas, menos com ovinos. E ninguém conhecia. E dessa época para cá, nós sentimos a necessidade de estudar a atividade, estudar a fundo, para poder dar resposta aos criadores, porque quando implantou-se o projeto, ele foi implantado com a filosofia de que cabrito comia qualquer coisa. Né? O banco financiou, teve criadores de 500 matrizes, de 200, de 100, de 50. Voltado para corte. Voltado para corte, caprinos. E foi interessante que, como a região não tinha experiência, e nem quem fez os projetos tinha experiência, houve criadores que inclusive recebeu bode castrado com cabra. Esse foi, nas duas propriedades nós encontramos bode castrado vendido para difícil evoluir, né? Como cabra. Ninguém acredita, mas houve esse caso. E aí eu senti a necessidade de tentar colaborar com a região, de estudar mais a fundo essas atividades. E depois nós entramos. Houve uma demanda de registro de ovinos, principalmente ovinos, naquele boom da ovinocultura no país, e eu fui, por ser sócio da Caprileite, eu fui convidado a me capacitar para registrar ovinos a nível de estado. Então eu fiquei como técnico da Associação Brasileira, tanto da ARO, que é a Associação Brasileira de Ovinos, como da Caprileite, da Caprileite, que é a BCC, a delegada, né? E a Caprileite registrava em Minas Gerais. E eu fui técnico durante uns 20 anos. Só que depois as minhas atividades aumentaram e eu desisti de trabalhar. Mas eu gosto muito da atividade, né? E vivenciei todo esse mercado, esse crescimento, o boom que realmente teve. E também vivenciei o declínio de uma parte dela, que ela não teve uma sustentação muito grande. Mas agora a gente observa que ela está começando a aquecer novamente. Nesse período que você teve a oportunidade de trabalhar como técnico de registro genealógico e também como produtor, fazendo trabalho até mesmo de assistência ou mesmo implantando, o que você viu como principal desafio naquela época para trabalhar a atividade e como é que você vê esse desafio hoje? Que gargalos você pode pontuar, o que você pode destacar? Bom, naquela época a gente tinha um maior desafio, talvez fosse a mão de obra capacitada para atender as demandas das propriedades. Esse era o maior desafio, seja ele do retireiro, né, da pessoa que ia cuidar, como dos técnicos também, os veterinários, os tecnistas, os agrônomos, que davam as assistências. De lá para cá, houve uma melhora considerável. A Unimontes, aqui no norte de Minas, concurso de zootecnia, concurso de agronomia, e agora, mais recente, concurso de veterinário em Janaúba, Montes Claros, a gente sabe, e eu até considero a Unimontes como grande divisor de águas do norte de Minas, que eu acho que esse norte de Minas, sem a Sudene e sem a Unimontes, não era... Ele ia encontrar grandes dificuldades, né? E a Unimontes, mais uma vez, veio nos beneficiar.
E teve também o Sebrae, que investiu bastante naquela época na ovinocultura na região. A Codevas fez grandes investimentos também nos projetos, nós tínhamos associações grandes aí funcionando. Mas depois o mercado ele é muito dinâmico e ele é muito seletivo. E nós tivemos essas dificuldades que são produzir, todo mundo sabe produzir. Uns com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas o grande gargalo mesmo continua sendo o mercado. A verminose a gente supera, a falta de alimentos, você produz a palma, você produz a silagem de milho, a silagem de sorgo, o próprio feno ou o pastejo irrigado, isso a gente supera a parte nutricional. Mas o mercado, ele é o grande gargalo, foi e continua sendo o grande gargalo para o desenvolvimento da ovinocultura, eu não diria do norte de Minas, do Brasil inteiro. Como um todo. Como um todo. Porque o Brasil é uma potência e precisava de ser uma potência na parte de ovinocultura e caprino. E aí, nesse ponto, a gente vive uma dicotomia, né? Porque, de um lado, nós somos importadores de carne ovina, importamos uma grande quantidade de carne ovina. Hoje, 50% do que o Brasil consome de carne ovina vem do Uruguai, Chile, Argentina e China. China já com 17% do total de carne ovina que nós estamos importando. E, de outro lado, um potencial enorme de criação que nós temos por esse Brasil afora. Minas Gerais é um exemplo claro disso. Como é que você vê esse processo? Quer dizer, onde que está o problema? De que forma, na sua visão, que nós podemos mudar esse cenário que tem? E essas afirmações suas, elas são fundamentais quando você começa a analisar. Quando você fala do Uruguai, realmente o Uruguai é o maior fornecedor de carne para o Brasil. Me parece que esse ano passado, o Uruguai já tinha mandado 6 a 8 mil toneladas de carne, de carneiro. O Uruguai, a carne nobre do Uruguai vai para os Estados Unidos e vai para o México. Exato. E a carne do carneiro castrado, aquele carneiro que eles tiram, castra abate, tira a lã e vai abater, essa carne é que vem para o Brasil. E isso é talvez um dos maiores gargalos também do consumo per capita de carne no Brasil ser tão pequeno. Porque existem variações aí de fontes, que umas falam em 500 gramas, outras falam em 1,5 kg. 700 ou 1 kg, então, 1 kg de média. Você está girando por isso aí, exatamente. Então, nós estamos pensando, engatinhando em torno de 1 kg. Então, enquanto tem países como a Mongólia, por exemplo, é 34 quilos, a Nova Zelândia são 22 quilos, né? E por aí vai. E nós engatinhando ainda com esse potencial que nós temos. E o estado de Minas, e principalmente o norte de Minas, ainda tem um fator que é muito importante. Nós temos as boas coisas do Sudeste e as boas coisas do Nordeste. Nós estamos num clima de transição, onde a umidade não é o nosso problema, que quando eu vejo criatórios em São Paulo, que eu já visitei, quando eu registrava, eu tinha criatórios que nessa época de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, praticamente estabulados os animais, que tinham que ficar presos, que a chuva direto, e aí você tinha verminose alta, pneumonia altíssima, linfadenite alta, que tinha contagioso, né? Então você tinha todo esse problema. Você tinha um pacote de sanidade ali. Exatamente. O custo é muito mais alto, né? E a gente aqui, nessa localização que nós estamos, nós temos um clima mais adequado aqui, se o animal não precisa ficar preso nem um dia, se você quiser. É claro que a hora que chove, se tiver instalação, ele entra debaixo da instalação, mas o animal aqui não sente com a chuva, você né? Tem condição de fazer ele no extensivo, sem problema. Sem problema nenhum. Mas como é que você vê hoje soluções, ou que tipo de arranjos você vê que pode mudar um pouco dessa realidade, desse gargalo, de nós deixarmos de sermos importador de carne ovina e sermos efetivamente produtores e aumentar esse consumo per capita? Aí precisa de uma vontade política, né? Primeiro, uma vontade política dos governos, tanto a nível estadual como federal, de incentivar a atividade. E, aliado a isso, a vontade nossa do produtor particular de reunir em associações, em cooperativas, no próprio sindicato, né? Mas principalmente em associações que você junta os criadores afins e dentro de uma micro-região. Essa é a saída, assim, eu diria que é a saída fundamental para a atividade. Uma vez que uma pessoa com 200 matrizes é um criador, uma pessoa com 1.000 matrizes, uma pessoa com 5.000, uma pessoa com 500, a gente sabe que aí junta, quando você junta 10 de 50 matrizes, são 500 matrizes, quando você junta 20 de 200 matrizes, são 4.000 matrizes, você já tem escala para fechar a carga, para atender o abatedouro de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou do Nordeste, né? E precisa também, Luciano, de aumentar a parte de estímulo ao consumo local. Aqui em Janaúba, por exemplo, uma cidade pequena, cidade de 70 mil habitantes, mas a gente, quando nesses torneios nossos de futebol aí, que ninguém aqui consumia carneiro até uns 20 anos atrás, era raro, algum nordestino,
pessoas que já tinham o hábito e esse gosta. Mas aí nesses campeonatos nossos de futebol aí, a gente sempre abatia os animais e assava 2, 3, 1, sei lá, dependendo do campeonato. A carne, hoje ainda, ela acaba com 5 minutos. Se você levar 5 cordeiros, que começa é a primeira que acaba. A primeira que acaba. Então a gente sente a necessidade de estimular esse consumo. E hoje você já tem um mercado local, eu não sei de precisar de quantos animais, mas já tem gente aqui que abate e entrega nas residências e tal, e vem vivendo disso, né? E a gente sabe também que um dos grandes problemas também é a frequência de entrega dessa carne de qualidade. A hora que você põe uma carne de qualidade na mesa é outra história. Claro. Né? A gente não pode incorrer no erro de alguns amigos nossos que já cometeram esse erro. Quando você está falando de cordeiro, você está falando de cordeiro. Ou é uma borrega jovem ou é um cordeiro jovem, até 6 meses. Exato. É de leite, né? Quando você mistura um carneiro de muda, já um carneiro de ano ou uma ovelha descarte, aí outra carne, outro departamento. E você tem o público para isso é importante dizer. Lógico. O nordestino de raiz, ele gosta dessa carne com sabor um pouco mais... E ela pode ser utilizada, inclusive, para fazer derivados, por exemplo, os defumados, os embutidos, né, kafta, o hambúrguer, a linguiça, quer dizer, você pode estar também direcionando essa carne uma forma de chegar no consumidor. Você tem um mercado para vários níveis de consumidor e de gostos, né? Então, isso precisa ser estimulado. Eu acho que a ovinocultura tem tudo para crescer, inclusive ainda a única carne no Brasil que você tem uma demanda maior que a oferta. Exatamente. O mercado extremamente comprador. Exatamente. O mercado, ele importa. Hoje eu não sei certinho precisar, mas o Brasil importava em torno de 20 mil toneladas, 15 mil toneladas de carne de cordeiro por ano. Ou seja, se estimular a criação local, nós vamos atender isso. Suprir, também pensar em exportação. Agora tem um outro dado também que é muito importante que a gente não sabe, que o abate clandestino é o que reina. Sim. Né? Então você não sabe nem monitorar. De repente essa questão do consumo, ele está subestimado. Está mascarado, exatamente, ele está subestimado. Desse consumo. Porque o abate o grosso dele, 99%, 98% do abate de cordeiro, de caprim e ovino no Brasil é clandestino. Exatamente desse trabalho agora, da associação, do associativismo do consumo, é que nós vamos falar no próximo bloco, pegando bastante da experiência aqui do João Braga, nesse trabalho aqui do Norte de Minas. É no próximo bloco. João, nós falamos aqui do consumo da carne e a importância de começar a trabalharmos campanhas de incentivo, né, para que o consumidor efetivamente conheça esse trabalho. Nós temos um dado recente da Embrapa Pecuária Sul, que eles fizeram um trabalho para definir o perfil do consumidor de ovino no Brasil. E chegaram a números impressionantes de que 125 milhões de brasileiros nunca consumiram carne ovina ou consumiram esporadicamente, no máximo uma vez, o que mostra o tamanho do mercado. Se nós pegarmos aí as outras proteínas, bovinos, suínos e frango, por exemplo, nós temos uma média de consumo aí de bovinos na faixa de 35 kg por habitante ano, aves na faixa de 43 kg por habitante ano e suínos 17 a 18 kg por habitante ano. E o cordeiro nós estamos aí com 1 kg. Né? Quer dizer, é um mercado que tem um potencial tremendo. Né? Como é que você enxerga esse mercado se efetivamente a gente conseguir cair no gosto do consumidor? Olha, eu acho que se a gente conseguisse abocanhar uma pequena fatia desse mercado, o Brasil não dá conta de atender, né? Nós tivemos, inclusive, um adendozinho, nós tivemos uma demanda do Oriente Médio de 14 mil animais por ano. Vivos. Por ano. Ora, o nosso rebanho de caprino é 13 milhões, em torno praticamente num ano levava tudo, mamando caducando. Então, isso é só para a gente ter noção do tamanho do mercado, né? Do tamanho desse mercado. E a gente percebe isso, é um fator também que chega a ser determinante, é que quando você chega nas capitais, o quilo da carne de cordeiro ele é muito caro. Bastante. Quando você comparar com o frango, não tem nem jeito de se comparar, né? Então ela é considerada uma iguaria, vamos dizer assim. Acaba sendo muito elitizado o consumo nesses nichos de mercado, né? Quer dizer, não está popularizado efetivamente. Exatamente. Saindo do Nordeste, que é uma tradição do consumo, que é o criatório de subsistência e tal, o grosso do criatório, né? E você saindo desse meio, a carne ela fica muito cara para ela chegar no consumidor. Mas a gente entende também que se qualquer vontade política, porque para você segurar o pequeno produtor no campo, principalmente o pequeno produtor, você tem hoje muitos projetos de reforma agrária, você tem muitos projetos de municípios, por exemplo, vou citar um exemplo clássico aqui perto de nós, Porteirinha. Porteirinha é um município que já tem uma reforma agrária praticamente natural, as terras vieram passando de família para família, ela foi subdividindo, que não é uma reforma agrária, mas ela é uma reforma agrária no conceito natural.
Então essas propriedades, as pequenas propriedades, a ovinocultura é uma grande atividade. Eu diria que se tivesse essa questão de organização, de você ter um frigorífico mais localizado, e nós tivemos uma experiência muito ruim em Januária com frigorífico, e vale até ressaltar isso, que se a gente tivesse naquela época um frigorífico de Januária, se tivesse sido bem implantado, a atividade era outra. Em Januária, você já esteve lá fazendo matéria, Januária, num raio de 80, 100 quilômetros, tinha 80 mil matrizes de capim de ovino. Só isso aí sustentaria um abatedouro. Com certeza. Um abatedouro. Teria um volume significativo menor, de abate. Um abatedouro aí de, né? Você, com 80 matrizes, 80 mil matrizes, você ia ter, e no mínimo, 120 mil animais. Entre cordeiro e borregos a serem abatidos. Exatamente, você iria ter isso. Quer dizer, isso aí movimentaria um frigorífico. Mas o modelo do frigorífico foi concebido num erro teve um erro de concepção e que infelizmente não evoluiu. Então aí a gente não sabe se a atividade não cresce porque não tem o frigorífico, ou o frigorífico não instala porque não tem atividade. A gente tem isso, né? Fica ciclo vicioso. E a gente sabe da ociosidade dos frigoríficos, né? O frigorífico, também, por exemplo, que abate suínos, tirando a escalda, a linha de abate é a mesma. Precisaria de uma câmara fria, a sala de corte, quer dizer, o restante é o mesmo. E nesse caso, nós tivemos uma experiência também, já que você quer reviver o passado, nós tivemos uma experiência com o frigorífico SPAF. O Luiz Carlos, se eu não estou enganado, é um dos donos. Nós tivemos lá com a Idalina, que era presidente da Comontes, nós fomos buscar mercado, tentar expandir. E nós fizemos umas cargas para o PIF-PAF. O PIF-PAF parava um dia o abate dele para bater os cordeiros. Isso. Aí um dia o Luiz nos chamou lá e falou, infelizmente não tem condição, porque a sanidade, a parte de defesa, não está aproveitando nada. Tem muita condenação de carcaça com linfadenite interna, né? Caseose interna, despadronização das carcaças, muito problema de pele, porque naquela época a pele tinha um valor interessante, da pele muito, muito estragada. E olha que a região aqui é uma região fantástica para isso, porque não tem pele, praticamente não tem carrapato. Dá para aproveitar, né? E tem um valor agregado na pele fantástico. A pele da região aqui era uma pele diferenciada, né? Então nós tivemos inclusive essa experiência também com o frigorífico PIF-PAF. Depois disso também nós montamos através da Comontes, que foi a maior associação que tinha aqui. Eu costumo dizer que nós tínhamos duas grandes associações no Norte de Minas. Nós tínhamos a Caprivada em Januária, e tem ainda a Caprivada, uma associação que funciona, que reúne mensalmente, que faz um churrasco de cordeiro, e tem as reuniões deles, discute os problemas, e eu sou fã da Caprivada, eu sou um fã da Caprivada. Perdemos alguns companheiros lá, como o Chiquito, como o Zezinho e tal, mas a Caprivada continua uma associação diferenciada. E a Comontes perdeu força, porque a Comontes era uma regional, e a Idalina, coitada, de tanto lutar, ela cansou e já também aposentou e tal, e deu uma meio que desanimada. E precisa de oxigenar, e para oxigenar isso tem que ser essa turma nova, essa turma de criadores entrantes, essa turma que gosta, né, disso. Então nós vivemos todos esses períodos, né, e temos um mega projeto ao nosso lado aqui, inclusive, que se o dia que eles resolverem fazer uma integração, que eu acho que é o modelo que vai funcionar, principalmente aqui no Norte, que o frigorífico já está instalado aqui na fazenda Santa Mônica, né? Que é lá do Cara Preta, o projeto Cara Preta, que é um mega projeto, né? Oportunidade de visitar muito importante, animais de altíssima qualidade, um mercado top do top, né? Eles estão trabalhando muito no mercado, os cortes dentro do frigorífico. Inclusive, Luciano, nessa área também, naquela época nós tivemos um grande trabalho com o Sebrae e mercado, pesquisa de mercado e tal, e todas as empresas que mexiam, os abatedores, que nós tivemos a Pro Cordeiro, que abatia lá em Sete Lagoas, nós tivemos mais as entidades abatendo. Qual o grande problema? O próprio Cara Preta sofreu no início com isso, que é os pernil, tanto o pernil, né, trazer com uma paleta, e você vendia uma facilidade louca. Mas as costelas sobravam, o pescoço sobrava. Começa a ter outros cortes que não tem tanto volume. Houve um trabalho para colocar na merenda escolar, que é uma carne nova, mas que poderia entrar na merenda escolar. Claro. E alguns municípios começaram, mas depois não deram conta de entregar. Então, ou seja, a ovinocultura tem esse desafio que é você tem um mercado grande, mas nós não sabemos explorar. E quando a gente abre o mercado, nós não damos conta de manter a regularidade. E aí, esse é o grande desafio. Esse você toca num ponto, exatamente. Nós temos visto isso muito acontecer. Nós tivemos uma experiência com cabra de leite, já também algumas prefeituras, que deram a oportunidade de implantar, por exemplo, o iogurte dentro da merenda escolar, e que um pouco da demanda que aumenta, o pessoal já não dá conta de atender. Quer dizer, então, muitas vezes,
o mercado é um problema, mas chega no ponto quando o mercado abre, você não tem cordeiro ou não tem o leite para entregar. Quer dizer, fica aí num negócio, não resolve, né? Quer dizer, esse crescimento modular ou crescimento mais organizado, de uma forma que você vai crescendo o rebanho junto com o mercado, você vê isso como um modelo que poderia estar dando certo na região, você crescer de forma orgânica e mais organizada? Sem dúvida, eu vejo isso, e tem um exemplo muito próximo de nós aqui, que é a apicultura em Bocaiúva, né? Que está fazendo isso. E a gente entende que os caprinos e os ovinos merecem uma atenção especial, principalmente porque ele atende o pequeno com a eficiência grande. É porque a gente ainda não conseguiu chegar a entender essas nuances de como entrar nisso. Porque exatamente, abre o mercado, a hora que você abre o mercado, você não dá conta de entregar. E isso é um crime, quando você consegue. Estimula todo mundo. Exatamente. Né? Então eu vejo aí, mas nós temos essa facilidade. Eu acho que se a Cara Preta resolver fazer integração, porque você percebe isso no sul do país, com a avicultura, e a suinocultura, muito bem organizada. A integração hoje tem lá o cara que produz o leitão até tantos quilos, depois ele passa para frente. Quer dizer, na avicultura tem um cara que especializou em produzir os ovos calados, o outro que vai para o incubador, um pacote tecnológico da terminação que já aí tem ali todo um pacote nutricional de terminação. E a gente percebe que poderia ser feito isso também aqui. Por exemplo, você sabe que você vai desmamar um cordeiro e você não dá conta de dar aquele acabamento que a Cara Preta precisa, manda para lá. Eles podem terminar, por exemplo, levar um cordeiro de 25 a 35 quilos e terminar. Uma estrutura fantástica. E outra coisa que precisa, seleção desses cordeiros, porque nós precisamos de animais que respondem, que um cordeiro ganhar 350 gramas por dia não é fácil. Não é, não. E a gente precisa de um cordeiro ganhar 500. Consegue? Isso é seleção, isso é genética. Verdade. Nós temos que ter esses investimentos, tem que ter essas provas. A Embrapa está aí, né? lá em Paraíba. Paraíba, né? Sobral, no Ceará. Ceará? A Embrapa está lá, tem o braço dela, inclusive. O FMG está aqui próximo de nós. Sim. A UFMG está em Belo Horizonte, o professor Irã, que é uma maior referência na minha vida em ovinos. O professor Irã, para mim, é a maior autoridade hoje no país. Em ovinos, assim, é um guerreiro, né? Com certeza. Então, continua inativa junto com a toda a Qualibé. A gente tem todo o amparato para a gente deslanchar. O que está faltando é o que eu disse, é vontade política, vontade do produtor unir e dele usar essas coisas que nós temos aqui. Olha o búfalo, olha o estado que é o búfalo, com um pouquinho de chuva. Não é isso? Realmente você tem condição de trabalhar esse limão aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não vejo. Você vê aí a Austrália, por exemplo, tem regiões na Austrália que chove muito menos que isso aqui. Chove muito menos que o Nordeste. Estão extremamente eficientes. A Nova Zelândia é extremamente eficiente. Com muito problema também de clima, de neve, de inverno rigoroso, e dão conta de produzir. Exatamente. Então nós temos todas as facilidades, mas temos as dificuldades que são culturais. E essa não muda, porque quando você fala em associativismo, aí está muito ligado à colonização europeia. Por isso que o sul do Brasil tem uma coisa que caminha mais fácil. Exatamente. E exatamente dessa experiência do associativismo, e fechando aqui esse nosso bate-papo, essa conversa do desenvolvimento da ovinocultura e capinocultura no norte de Minas, é que nós vamos tratar no próximo bloco. Então nós falamos aqui dessa questão cultural, e aí nós temos várias barreiras. Nós temos uma barreira da questão da organização do produtor, associativismo e cooperativismo. Nós temos uma barreira cultural do consumo da carne, existe ainda de certa forma um certo preconceito, aquela ideia preconcebida de que a carne é forte, a carne tem gosto ruim, etc. É doce. Nós temos a barreira cultural ligada à assistência técnica, existem desafios a serem trabalhados aí. Eu queria tratar com você de alguma forma mais objetiva cada um deles. Vou falar um pouquinho dessa questão do associativismo. Como é que você vê que ações podem ser desenvolvidas que possam fortalecer isso e o que você acha que teve esse declínio das associações? O que aconteceu para as associações terem um pico e depois darem uma esfriada? Qual foi a sua experiência, a sua visão nesse sentido aqui? Olha, a questão nossa aqui, o associativismo, ele é muito forte no sul do país. Por quê? Porque a colonização europeia, 99%, e já vem com essa raiz milenar, né, do associativismo, do cooperativismo. Agora a gente sabe que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A gente aqui no norte de Minas tivemos várias experiências, mas você chega num ponto que às vezes você começa a desanimar. Mas hoje
como você está vendo, a própria televisão, a mídia vem batendo nessa necessidade, o governo vem financiando muita coisa através da associação, o próprio governo sinaliza que o caminho é esse. Agora, a capacitação, botou o Senar para capacitar, o Sebrae, eu não sei, mas tem mais outros órgãos aí, as universidades, mas principalmente o Senar faz um trabalho fantástico de capacitação do produtor rural, do funcionário, de todo mundo do meio rural. Envolvido aí nas cadeias. E esse é o caminho, é o primeiro passo, é capacitar o produtor primeiro e depois capacitar o colaborador. O produtor sendo capacitado, entendendo essa necessidade, ele vai perceber que tem que ter uma união maior para chegar a um bem comum, um resultado para todos, né? Mas que nós vivemos isso aqui, nós vivenciamos isso aqui, no algodão, por exemplo, que a cooperativa fornecia tudo, fornecia o adubo, fornecia tudo, financiava, e tinha beneficiadora, só que na hora que ia beneficiar o produtor por 50 centavos em arroba, ele vendia para o Nordeste, para os compradores, para os atravessadores, largava a associação dele na mão. Isso foi patente em tudo. Nós vivenciamos isso aí na pele, inclusive, que aqui nós tínhamos isso, uma cooperativa muito forte. Então a gente percebe que tem que primeiro capacitar o produtor. Ele tem que entender o espírito cooperativo e o espírito associativismo, né? Entender como funciona, entender a importância da participação dele naquele processo. Isso, Luciano, não é só nessa atividade. A bananicultura, que é a atividade mais forte nossa hoje, todo dia você tem brigas dentro dos grupos, discussões calorosas, exatamente. Pensa, nós temos que criar uma associação, nós temos que criar uma cooperativa. Nós temos uma associação que é a melhor associação de fruto do Brasil hoje, que é a Banorte, que é localizada em Janaúba. Nós somos membros dela, nós trabalhamos e temos um mega projeto, inclusive de marketing da região, que chama Nortineiro. É um projeto fantástico, através da 2DA lá de Belo Horizonte, nós estamos trabalhando nesse projeto. Fizemos já um investimento aí de mais de R$1 milhão em estudos, em divulgando pesquisa, divulgando a fruticultura, criando uma marca, mas criando uma marca com identidade norte-mineira. Fazendo aqui um terroir aqui. Exatamente, foi feito exatamente isso aí. É um programa fantástico. Depois, se você quiser, eu procuro lá coisa e te passo, para você ver o estudo que foi bem feito, para a gente criar uma identidade do nosso produto. A gente sabe que, por exemplo, os grandes mercados mundiais, a banana do Equador, de Honduras, da Costa Rica, ela entra no mercado europeu sem pagar impostos. Por quê? Colaborando com o narcotráfico, colaborando assim, para diminuir o narcotráfico, ela tem, para evitar o narcotráfico. Esse viés social. Esse viés social, exatamente. E aí, então você sabe que para ela entrar lá tem esse viés social. Você tem que ter a certificação de origem que te garante, mostra a realidade local. E até para facilitar isso, o governo de Minas hoje tem o Certifica Minas, que é um baita de um projeto de certificação, que a gente sabe que a rastreabilidade, exatamente, com o IME, com a Emater, basicamente, né? E o Senar treinando. Então a gente sabe que está caminhando. E a gente sabe que a rastreabilidade é um processo sem volta. Sem volta. Isso é sem volta. O consumidor hoje, com a facilidade que tem da informação na ponta do dedo. Segurança alimentar é fundamental. O meio ambiente hoje é uma questão, né, mundial. Então nós temos que trabalhar em cima disso. A questão do social, dos colaboradores. Você acha que esse processo ele contribui para o associativismo à medida que o produtor percebe que aquele grupo, aquela organização traz esses benefícios e traz esse canal de ligação com o consumidor final? Isso é um meio de fortalecer o associativismo? Você acha que isso ajuda? Sem dúvida. E quando eu estava dizendo essa questão da Banorte, o preço da banana no Brasil hoje, ele sai de Janaúba. Olha o tamanho que é o Brasil, é referência. O Brasil inteiro aguarda a cotação da Banorte, que ela é terça e quinta. Definiu o preço aqui. Definiu o preço, que é o preço, mexe com o mercado nacional. Então a Banorte hoje ela tem assento lá em Brasília, na Câmara de Fruticultura, ela tem assento na FAENG, inclusive a presidente da Banorte é presidente da Câmara de Fruticultura. E nós temos um colega que é contemporâneo nosso de escola, né? Que é o Tunim, o Tony Salvo, que é o presidente da FAENG, que tem dado uma força fantástica na fruticultura. E principalmente forçando essa barra do associativismo, de forçar os investimentos no associativismo. Então eu quero crer que assim que a Banorte acabar de tornar essa referência que ela já está sendo, aí é o próximo passo. E essa questão do nortineiro é válido para o limão, para a manga, para o boi. Ela puxa um monte de coisa junto. E o ovino vai junto, nós vamos criar isso, seguramente nós vamos criar. O frigorífico Caiova, na década de 70,
80, ele já tinha uma carne aqui de Janaúba. O mercado já sabia que o sabor é diferente. É o terroir que você falou aí. Essa questão de identidade de uma região. O frigorífico Caioba tinha uma marca de carne de Janaúba que tinha um mercado fantástico. Porque o sabor, se você sair daqui, comer um churrasco em Janaúba, ou em Montes Claros, ou em Porteirinho, ou no Norte de Minas, ou em qualquer cidade do Norte de Minas, e comer um churrasco em Belo Horizonte do boi de lá é diferente. Você sabe que é diferente. Você tem uma característica totalmente diferente. Totalmente, o sabor é diferente. Isso aí as donas de casa que sabem. E essa característica, você acredita que isso pode impulsionar a ovinocultura aqui? Você trabalhando nesse mercado, dentro desse modelo que vocês estão fazendo da fruticultura, levar esse modelo para a ovinocultura, da integração, da organização, da certificação de origem, quer dizer, mostrar ao mercado que você tem um produto diferenciado de qualidade. Exatamente. Isso aí as coisas vêm canalizando, vêm facilitando. Agora mesmo tem um bom projeto de palma, ali perto em Verdelândia, na divisa de Janaúba com Verdelândia. Descobriu-se que a palma é um mega multiplicador de micro-organismos. O cara está fazendo um plantio, a ideia dele é plantar 20 hectares, que é um cara, uma empresa que tem aqui, em Janaúba, que o cara mexe com multiplicação, faz a usina que multiplica micro-organismos, para você fazer os seus negócios a nível de fazenda para controle biológico, que é a moeda desse século. Sim. Então é mais uma atividade que a palma, mais uma alegria para nós que defendemos a palma desde 1900 de borrachinha, que vem a calhar com os nossos objetivos, né? com o nosso entusiasmo com a palma, mas voltando ao associativismo, eu diria que praticamente quase que a única saída para nós pequenos produtores. E dentro dessa sua fala, com essas características todas aqui do norte de Minas, em especial em Janaúba, né? Nós temos aqui condições excepcionais, fantásticas para o desenvolvimento da ovinocultura. Você acredita que nós podemos ter num horizonte de tempo breve, dentro desse processo de organização, Janaúba sendo destaque na produção de ovinos aqui no norte de Minas? Olha, pode vir a ser? Olha, Luciano, Janaúba a concorrência com a fruta é muito grande. Agora, municípios, por exemplo, como Januária é o município que tem tudo para dar certo com a ovinocultura. Por quê? Tem uma associação ligada à ovinocultura muito forte, com a identidade própria, mas Porteirinha é um outro município que tem tudo para dar certo com a ovinocultura. Janaúba também tem, porque a área irrigada é muito pequena próxima, só que a gente dedica muito à fruticultura. Eu digo isso por mim, especificamente por mim, claro. Eu toco mais a fruta, muito mais profissional a fruta, né? Que a fruta demanda um carinho. Você tem que estar ali respirando 24 horas ali em cima. Então, mas eu vejo o norte de Minas. Eu não vou citar um município em si, porque eu acho que é uma covardia com o norte. Mas um município que eu acredito, se você tivesse que eleger um município, próximo aí seria, para mim, o município número 1 era Januária. Porque Januária tem uma força muito forte, você vê, tem o Colégio Agrícola, que hoje virou Instituto Federal, mas eles têm lá o posto, que eu achei fantástico naquela época. Eles têm um posto que era do Colégio Agrícola, que é um entrepostozinho dentro do Ceasa, de carne, né? Que eu acho fantástico aquilo. Está funcionando bem com a demanda crescente. Foi criado para peixe, mas se você não tiver a frequência de entrega, não tem jeito. E a gente viu esse modelo que eles criaram lá. Eu tive a oportunidade de ficar, inclusive, sábado. Eu cheguei lá às 5 horas da manhã e fiquei lá até meio-dia, vendo ali o movimento todo. Da hora que abriu, a hora que parou, o movimento era intenso, o tempo todo chegando gente comprando os cortes. E aquele ponto foi fundamental para criar no januarense a cultura do consumo. Comer a carne. O que mostra que aqui voltando um pouco daquilo que você falou, né? O que mostra, se tiver uma campanha, que se tiver um trabalho de fomento ao consumo, de incentivo ao consumo, e a pessoa conhecer os cortes nobres, com certeza é uma carne. Eu não sei se você encontrou com ele lá, mas é uma das maiores referências do norte e de Januária é o professor Zé Vieira, do Colégio Agrícola. Uma pessoa fantástica, que foi o criador, o idealizador daquilo, juntamente com a Caprivara. É um cara que merece, aquilo que está lá tem a cara dele. Ele é professor de ovino lá do Colégio Agrícola e foi o cara mais entusiasmado e aquilo lá, se você medir, por exemplo, o consumo per capita de Januária e o consumo per capita de Janaúba, Januária dá um banho em nós. Isso eu não tenho dúvida mostra disso. Que já está a referência lá. É o efeito daquilo que foi criado. Lá. Aquilo está lá. Ela, dona de casa, sabe, eu quero comer um pernil de cordeiro hoje, ela sabe que vai sair cedo, agora tem que sair cedo, porque senão acaba. Não, Aliás, foi interessante. Eu cheguei lá, eu conversando com o pessoal, falei, que horas começa? Falou assim, às 4h30 abre, 5 começa o movimento. Eu falei, então 5 horas eu estou aí. Quando eu cheguei, os cortes que já estavam preparados, inclusive aqueles temperados, que eles já deixam na bandejinha, pronto e tal, 1 hora depois de aberto já tinha acabado.
né? Aí foi ficando os outros cortes mais tradicionais também. Aqueles que estavam ali nas bandejinhas, preparatórios, aquele saiu ligeirinho, rápido. E é impressionante isso, que eu convivi muito com essa turma de Januária, nessa época da Comontes, e na própria época da Arco, que tinha alguns criadores que registravam lá, registravam cabras, registravam ovinos. Eu convivi com isso e vi a importância daquele ponto. Então, quando você vê uma pessoa querendo, e nós fizemos isso aqui também, só que aí não tivemos a frequência, que aqui corre um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim. É uma cidade que tem um pouco mais, é polo aqui de 18 ou 19 municípios da Serra Geral, e ela corre, o Janaúba corre um pouco mais de dinheiro. Então, aqui tem uma classe que consome mesmo. Se você não mantiver essa regularidade, o cara vai uma vez, não volta. E o cara, você está mexendo com advogado, com médico, então os caras te xingam. Aquele lá não é o mesmo que eu comprei. Entendeu? E aí corre aquele risco que você falou, né? Começar a bater cordeiro, não tem, você vai para o animal velho, muda o padrão, porque você quer atender o mercado e começa a bater o que não é referência. Isso aconteceu N vezes. Eu sou um arquivo vivo disso aí. Tanto aconteceu comigo em Januário, aconteceu comigo em Montes Claros, aconteceu comigo aqui na exposição Janaúba, que nós tínhamos aqui também, nós montamos um polo de degustação na agricultura familiar, que era exatamente para a gente tentar desenvolver isso. E isso aconteceu. O cara acabou o cordeiro, mata aquela ovelha que não pariu. Aí, a hora que a carne chega, é outro, né? Muda. Você leva uma pessoa para consumir, quando você come, você já assusta. E tem o mercado para turismo, mas a gente tem que saber segmentar isso. Com certeza. Né? Então eu vejo o associativismo como fundamental para essa atividade, principalmente para a ovinocultura, porque você tem uma demanda de mercado que, para você atingir essa demanda, essa frequência de entrega, você precisa de um número, um caminhão de 120, no mínimo 120 ou 240, você tem que fechar uma carga. E tem que ter um produto de qualidade. Você não pode ter linfadenite na carcaça, você não pode ter sanidade nada, 100%, tem que estar 100% dentro do acabamento de carcaça adequado. Porque precisa de aproveitar as vísceras. Você tem hoje a buchada, que é uma fatia considerável do negócio, né? Você tem todo o sarapatel, e aí para isso as vísceras têm que estar em ponto de bala, literalmente. Tem que ter condições fantásticas de sanitárias. Nós vamos fechar nossa conversa aqui falando exatamente da assistência técnica para chegar no ponto da capacitação do produtor e principalmente na persistência da produção com a aplicação de tecnologia adequada. No próximo bloco. João, outro gargalo que a gente vê na atividade é a questão do técnico, do produtor, muitas vezes, não valorizar o profissional que vai trabalhar a assistência técnica. Você, como zootecnista, já teve também aí na associação, fazendo registro genealógico. Como é que você vê essa questão da assistência técnica, a importância e a visão do criador em receber assistência técnica? Olha, Luciano, essa é um ponto crucial, eu diria, porque a atividade ela depende de um manejo correto, seja ele nutricional, sanitário, né? De uma aquisição de animais, já que você está começar de pé direito, matrizes jovens, boas, bem estruturadas, musculatura que a gente quer, né? Comprar reprodutores bons, de musculatura avantajada, porque a gente precisa, nós vamos vender carne, nós temos que levar que nós estamos mexendo com a raça de carne, nós estamos dando uma carcaça convexa, né? E isso é só assistência técnica que vai te dar. Então o produtor tem que passar a desmistificar a assistência técnica como uma despesa para ser um investimento. E procurar técnicos que conhecem do negócio, porque não adianta também que a técnica hoje você tem muito consultor que põe um laptop debaixo do braço e sai por aí, acha que conhece e não tem experiência do negócio. E acaba levando o produtor leva o produtor à bancarrota. Nós vivenciamos isso aí desde o início do boom da ovinocultura. Nós vimos técnico aí que só botou um notebook debaixo do braço e saía por aí. Não, você pode começar com 1000 matrizes, o cara comprava 1000 matrizes, botava na braquiária, chegar na outra semana tinha morrido 100 de fossilização. Você chegava lá, a ovelha parindo e enjeitando, porque não tinha comida e tal. Isso eu vi, isso eu assisti de camarote. E foi nem 2, nem 3 projetos. Tanta ética profissional de quem vai dar assistência, de realmente saber que tem conhecimento para fazer aquilo e o produtor entender com o investimento. Então a assistência é um ponto básico. Mas para isso hoje facilita muito, porque a universidade está do nosso lado aqui, está cheio de estudantes aí, que precisa de oportunidade para aprender a mexer. Está lá o professor,
E está lá o estudante, precisa aprender fazendo. Inclusive, você tocou no ponto, eu tenho tido a oportunidade de visitar diversas instituições de ensino por onde a expedição está passando, tanto institutos federais quanto universidades. Pelo menos da minha época da zootecnia, acredito que na sua também, nós somos lá contemporâneos de Viçosa, a disciplina de ovinocultura era optativa, nem era obrigatória na nossa grade. Hoje a gente vê que a maioria das universidades já tem a disciplina como obrigatória, já é um ponto positivo no sentido de você já ter um olhar diferenciado dentro do próprio curso. Contato com a atividade, já, né? Pelo menos já está ali direto. Mas também a criação de vários grupos de estudo, né, que são grupos de estudo de forragicultura, grupos de estudo de ovinocultura, de capinocultura, onde o grupo de estudantes, com a orientação de um professor, tem tido a oportunidade de vivenciar de uma forma mais intensa a atividade e, com isso, formar profissionais. Então, quer dizer, isso é muito positivo, né, João? Você vê esse envolvimento já também a mudança de visão das instituições de ensino dentro da ovinocultura e da capinocultura. Exatamente, eu vejo isso, inclusive você falou de grupos, lá em Lavras tinha um grupo que me fugiu. O Gal. Completou 25 anos, o professor Juan completou 25 anos agora, no ano passado. O Gal promoveu encontros lá, seminários, simpósios, congressos em Lavras. Lá o Gal era o pilar através exatamente do professor Juan. Exatamente, está a professora Iraídes que está lá coordenando. Iraídes, eu lembro dela de algum lugar aí também, desse meio também. Eu conheço ela de algum... Estou tentando só filtrar aqui na minha cabeça. Mas então a gente passa por isso e as universidades são fundamentais nesse processo. O professor Irã é um baluarte na ovinocultura nacional. Exatamente. Mas na ovinocultura mineira, na capinocultura leiteira, ele é um gigante. Aquele homem tinha que ter um busto dele lá na porta do UFMG, porque ele foi o pai da ovinocultura. Com muita competência. No estado. Tinha o Marcelinho na Viçosa, filho, né? Foi professor nosso lá, isso. Não sei se foi seu, mas foi. E também era outro Continua lá até hoje, dando aula lá no setor de caprino. Exatamente. Então a gente percebe, e aí a universidade, hoje o professor Irã criou muitos discípulos em Belo Horizonte. Exatamente. Porque você criar discípulo não é fácil, não. Porque é uma atividade que às vezes, é isso que nós estamos dizendo, a atividade o produtor não quer pagar por aquela assistência. O profissional ou vai para o pet ou vai para os grandes animais. Né? É isso que ocorre na maioria das vezes, mas a gente tem que entender que essa assistência técnica qualificada, que assistência por assistência não resolve, né? O produtor ficar sem mesmo, né? Exatamente, assistência qualificada através de profissional competente, e isso é facilitado pela universidade que está aí do seu lado. Claro. E pelo Senar, que o Senar nesse ponto, que eu acho que no Brasil não tem uma entidade que funcione tão bem quanto o Senar. Tem lá o SESI, lá da turma da indústria. Está ligado a outro setor. Dentro do agronegócio é o Senar. Exatamente, mas mesmo se você for medir a eficiência, eu imagino do lado desses outros Sistema S lá, é capaz que ninguém tenha essa eficiência que está tendo o Senar. E eu pequei naquele momento, o Toninho é um cara extremamente competente, extremamente dedicado, e você pode ter certeza que vai revolucionar aquela farinha. Já está. Porque ele essa nova diretoria técnico, teve um foco... Tem pedigree, o pai dele era do meio, saudoso Antônio Ernesto Salvo, que é inclusive foi presidente da FAENG, né? Exatamente, foi da CNA também, né? Então o Toninho conviveu aquilo, ele foi criado ali, exatamente, né? Ele conviveu e ele sabe os problemas, ele conheceu os problemas, então hoje ele sabe filtrar isso. E você toca num ponto exatamente interessante. A atual diretoria, inclusive as comissões técnicas dentro da FAENG, hoje tem um outro tratamento. Eu fui presidente da comissão técnica em determinado período, a atual comissão técnica, da qual eu faço parte também, estou como vice-presidente. A nova diretoria, ela tem hoje um analista técnico para cada comissão. As comissões têm um apoio da instituição, da estrutura da instituição para que as comissões funcionem. Então eles já vêm com uma visão gerencial de modificação e estão levando a FAENG para o interior, né? Quer dizer, a FAENG hoje, o tempo todo, está realizando encontros no interior afora, fortalecendo os sindicatos, melhorando isso tudo e junto com a estrutura do Senar que possibilita toda essa capacitação. A FAENG saiu, ela tirou o pé daquele negócio só do leite e do café. E ela veio, o Congresso Brasileiro de Palma, que teve em Montes Claros, recente agora, em outubro, novembro, se eu não me engano, a FAENG estava presente, estava junto, estava patrocinando, inclusive, algumas coisas. Quer dizer, isso mostra que a cabeça mudou. Que o homem, que o Toninho tem, eu chamo ele de Toninho porque é meu companheiro, mas o Antônio Ernesto Salvo, né? Então... Eu chamei ele de Toninho, porque contemporâneo, né? Mas ele mudou a cara da FAENG. Isso a gente percebe quando você disse isso aí, do olhar que ele tem para as comissões hoje, e ele cobra.
Ele me disse há pouco exatamente. tempo lá em Montes Claros que a FAENG está com quase 2.000 funcionários. Que a FAENG está com 1.000 e não sei quantos funcionários. Quer dizer, ela está interior, ela está indo na base. Você pega o sindicato, a estrutura, está mudando, então capacitando os presidentes do sindicato, mostrando a função do sindicato na base, né, do produtor, para motivar, incentivar o produtor a se associar e a enxergar o sindicato como entidade representativa de fato dele. Né? E isso é fundamental para a classe. Então esse é o achado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Muita gente não pagava a contribuição da FAENG e agora vai pagar. Entendeu? Porque vai sabe pagar da importância que eu vou citar um exemplo. Eu vou pagar a partir de agora que eu vi o serviço, eu não pagava, eu vou pagar, porque eu estou vendo que o resultado vem de lá para cá. De fato, então, já estou chamando os outros. Estimulado a fazer. Estou chamando os outros, produtor, amigo meu, companheiro, para nós pagar, porque nós estamos devolvendo isso em benefício para a gente. Em serviço, que é diferente do sistema, do outro sistema aí, do governo, que você recolhe, não tem retorno, né? E você não tem um retorno condizente com o que você pagou. Então, a FAENG hoje, eu sinto a necessidade da gente abrir e chamar os produtores para contribuir, porque ela é facultativa, sim, mas ela é necessária. Claro. Então, nós vamos começar a fazer isso. É uma representação política e técnica do produtor que está ali para defender os interesses do produtor. Exatamente. E nós tivemos muitos problemas que a FAENG já nos defendeu aí. A gente já sabe, na própria fruticultura. Então, a gente entende que nós temos que ter produtor forte e representatividade forte. As entidades que nos representam, os sindicatos, as associações, a FAENG, a Confederação da Agricultura. Sim. Eu só fico chateado da Confederação da Agricultura não ter batido mais forte em Brasília, votar muito com as coisas que vão contra a gente. Que a hora que você pega você tentar denigrir o agronegócio, você não pode aceitar isso. Mas como você sabe que as emendas... do Brasil se não fosse o agro, né? Exatamente. Mas como você sabe que a coisa funciona através das emendas, e as emendas, se você brigar demais, você não recebe emenda, você não contribui para cá. Então, a gente não sabe certo. O balanço ali é meio complicado. A gente não sabe esse equilíbrio. A gente nem pode falar porque a gente não entende. Exato. Né? Mas a classe tem que defender mais essa questão. Eu até fiquei satisfeito com a questão do marco temporal. Votou e brefou. A questão da legalização das drogas também. Estamos todo mundo junto, brigando. E outras coisas aí, aborto, essas coisas. Né? Isso traz efetivamente aí todo um processo de fortalecimento do produtor, né? Dizer, aqui na base, quem está aqui tem que ter representação. Né? Sem dúvida, isso fica muito claro para a gente, que você precisa ter representação forte, você precisa ter mais políticos que tenham de fato identidade com a região, setor, né? Que seja representante da região. Isso é fundamental para a gente desenvolver. E nesse ponto, a ovinocultura e a caprinocultura pode ganhar muito com isso, no sentido de pegar carona já no que está dando certo. Por exemplo, você deu o exemplo aqui da Banorte, com o trabalho todo que vocês estão fazendo, e esses outros arranjos que têm sido feitos pelo estado de Minas Gerais afora, em outras regiões do Brasil, e tomar isso como exemplo, até mesmo pegar carona nessas estruturas para fortalecer e colocar a ovinocultura e a caprinocultura no lugar de destaque. Você vê isso como uma possibilidade de ser trabalhada aqui no Brasil? Claro, sem dúvida. Isso não justifica você gastar duas vezes. Olha, as experiências que a gente tem visto, a gente tem que economizar, a gente tem que cortar caminho, ver o que está dando certo e não ter vergonha não, copiar. Ou se juntar a ele. Essa questão do nortineiro, da marca, desse terroir aí, que você foi muito feliz em colocar isso, eu sou meio analfabeto na parte do francês, mas foi exatamente esse termo que foi discutido lá. Você tem que ver como é que é o... Eu vou levantar e vou te passar depois. O projeto é um projeto ambicioso, ele foi escutar o produtor, foi ver as dificuldades, ver as coisas, depois as saídas, agora está buscando apoio político, nós estamos em Brasília, vai ter agora uma reunião agora virtual, essa semana já, com o Daniel, que vai nos mostrar o que está conseguindo, e a associação nossa já conseguiu muita emenda também para ajudar nos projetos. Isso aí. Então, mas efetivamente está criando um movimento forte aqui. A gente que vai quer mudar, criar uma marca norte-mineira, eu até queria norte-mineira, mas aí já deu umas divergências lá, que eles entenderam criar uma marca norte-mineira, subentende que é norte-mineira e que não tem briga com outras coisas que já estão no mercado, né? Então, que é uma coisa nova, que é uma filosofia nova
de criar essa identidade. Criar essa identidade efetivamente para o setor. Exatamente, isso é fundamental para nós, isso é uma coisa que vai trazer muito benefício e a ovinocultura vai pegar carona nisso, sem dúvida nenhuma, vai pegar carona nisso e tem que pegar, tem que montar nesse cavalo que está passando aí. Está passando real. Nós temos que pegar. Ô, João, nós vamos chegando aqui ao final da visita aqui, conhecendo um pouco desse trabalho, dessa história, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente você de nos receber aqui, né, na sua propriedade, de ter dedicado esse tempo para a gente aqui. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para o produtor que acompanha a Expedição Bem Brasil, que tem acompanhado esse trabalho da ovinocultura e da capinocultura. Eu agradeço a expedição, ter você especialmente passado aqui. A gente não tem tanta experiência, mas a gente já vivenciou tantas coisas, tanto boas como ruins, que a gente tem que passar para frente e mostrar para os produtores que as dificuldades existem, mas também superar as dificuldades é um desafio. E desafio, nós somos movidos de desafio. O dia que nós pararmos de sonhar, nós morremos, né? Verdade. Então, eu só tenho a agradecer, o sítio Modelo está de portas abertas sempre, né? Obrigado. Foi um prazer te receber novamente, você deu Obrigado. Um curso do Senado. Pois é, tive a oportunidade de estar aqui alguns anos atrás. Neguinho está aí até hoje com você, firme aí. Isso aí é um patrimônio aqui, né? Um braço direito, está sempre presente. Um abraço, Neguinho, aqui também. E eu acho que é fundamental, essa expedição vai mostrar a cara do Brasil, do estado de Minas, né? Se você trabalhando. Vamos começar em fevereiro, já começamos no Espírito Santo. Pois é, então vai mostrar a cara do Brasil dentro dessa atividade, que é uma atividade que tem muito a crescer e pode crescer muito, principalmente porque nós acabamos de dizer que é a única carne que a demanda é maior que a oferta. Exatamente. Ora, se o mercado rege, a lei do mercado é demanda, é oferta e demanda, então nós temos que pegar a carona nesse negócio, organizarmos para a gente colher os benefícios dessa oportunidade que tem, né? Em cada dificuldade você acha uma oportunidade. Então nós temos que aprender a buscar essas oportunidades e surfar nessa onda aí que a gente pode ir longe, se Deus quiser. Bom demais. E eu só tenho a agradecer a você e a expedição por estar aqui no sítio. É um prazer a gente estar de volta aqui para demonstrar um pouco desse trabalho, e principalmente essa sua experiência, essa bagagem que você tem ao longo dos anos aqui com a ovinocultura. João, obrigado pela oportunidade, prazer a gente estar aqui. Sempre. E a você que está acompanhando a Expedição Bem Brasil, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as novidades, as notícias e os vídeos que saem toda segunda, quarta e sexta, e também nos acompanhe na página do Instagram e do Facebook para você conhecer essa história e tantas outras que nós estamos mostrando por Minas Gerais afora. Forte abraço, te espero lá.